Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre grupos, tanto de tracks quanto de itens. Vamos lá? Beleza, vamos direto ao ponto. Vamos começar com grupos ou formas de você agrupar tracks, canais. Esses elementos aqui, onde você mexe com o canal, você mexe com tudo que está acontecendo, com todos os itens, com todos os áudios desses canais. Ok, a gente pode agrupar de várias formas. A primeira delas é de uma forma temporária. Então, quando você seleciona um ou mais itens, por exemplo, eu estou aqui com esse canal de Cajon K, que é a parte mais grave do Cajon, e vou selecionar apertando Shift tanto o Cajon SN quanto a Pandeirola. Pronto, agora eu estou com 3 canais selecionados. Esses 3 canais eles estão agrupados. Então, se eu mutar um, eu muto os 3. Se eu solar um, eu solo os 3. E se, por exemplo, eu modificar o volume de um, eu modifico o volume dos 3. Ok, voltando ao normal. Isso é um grupo temporário, então quando eu clicar em algum outro canal, eles não estão mais agrupados. Aí, quando eu solo um, por exemplo, eu só solo esse um, não solo os demais. Mas se eu quero, para fins de organização, para fins de trabalho mesmo, de produtividade, trabalhar com grupos permanentes. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar que tem uma opçãozinha selecionada. Você vai em Track, okay? E aí você tem que se certificar que essa opção aqui, ó, Track Grouping Enable, a última, está selecionada, que é o caso. Então ele está justamente permitindo o agrupamento de canais. É importante você saber que essa opção está aí, porque se caso você esteja trabalhando com muitos grupos, em algum momento da sua vida você não queira que eles funcionem naquele momento específico, você vai lá e desmarca essa opção. Ok, vamos supor que eu queira realmente fazer um grupo com as percussões. Os 2 carrões, né, a parte mais grave, a parte mais aguda e a pandeirola. Então eu vou selecionar os 3. Tá? E você pode ir em Track, Track Grouping Parameters ou Shift G. Vamos decorar esse Shift G aí, porque a gente vai utilizar bastante. Ok, e aí a gente vai escolher o que a gente quer agrupar em relação a essas percussões. A gente pode começar, por exemplo, em vez de Group 1, vamos mudar o nome para percussões. É importante a gente notar o que ele está dizendo aqui, ó, Grouping for 3 Selected Tracks, ou seja, ele está funcionando agora para essas 3 tracks aqui. Se eu selecionar alguma outra coisa, como CBX, olha, agora Grouping for 1 Selected Track. Agora ele está colocando o CBX, ou contrabaixo, no grupo de percussão, que não é o que eu quero. Então eu quero realmente que o que participe do grupo de percussão sejam esses 3 canais aqui. Massa! Agora, eu vou selecionar o que eu quero agrupar. Para começo de conversa aqui, eu vou selecionar All, ou seja, tudo vai ser agrupado. E já eu vou falar um pouco das especificações de algumas dessas opções aí. Então, eu aperto em Close. E agora, vocês podem notar que tem uma corzinha diferente aqui em alguns parâmetros. Está vermelhinho, significa que eles estão agrupados. Eu posso até selecionar uma outra track que, se eu der o mute na pandeirola, todos os canais da percussão vão ser mutados, solo também, volume também. Ok? Então, esses são grupos permanentes. E aí você pode perguntar, mas com os folders a gente não faz a mesma coisa? Faz. Só que com os folders a gente tem que obedecer às regras dos folders. A gente não pode controlar algumas coisas, como por exemplo, eu vou selecionar novamente os nossos 3 amigos aqui. Eu já sei a tecla de atalho, Shift G, não preciso mais ir naquele menu. E eu posso querer que esses grupos funcionem para volume ou para alguma coisa específica, mas não para mutes e solos. Eu não quero o mute e solo. Então eu vou desmarcar aqui, ó, mute lead, mute follow, que já eu explico a diferença, solo follow e solo lead. Então, agora, você pode notar que o M e o S do mute e do solo, eles não estão mais com essas coisinhas vermelhas. Todas as demais coisas sim. Então eu consigo mudar o volume das percussões. O pan, por exemplo, ó, direita e esquerda estão todos sincronizadozinhos. Só que, vou até selecionar um outro canal aqui para não ficar selecionado. O mute e o solo não estão sincronizados, apenas os parâmetros que eu coloquei. Então a gente tem mais controle do que os folders. Ok, vamos continuar com as nossas experiências macabras com grupos. Shift G, vou colocar aqui None,
para o grupo da percussão não agrupar nada, para a gente começar do zero nesse grupo de percussão. E eu vou mostrar uma aplicação prática que a gente pode querer fazer com grupos. Vamos supor que esse fosse um grupo de bateria. Eu quero gravar, sempre que eu gravar um, eu quero gravar todos os canais da bateria. Então eu posso colocar aqui, ó, Record Arm Lead. Close. Então não tem nada agrupado aqui, mas armo um para gravar, as 3 estão armadas para gravar. Desarmo uma, as 3 estão desarmadas. Muito útil quando a gente está gravando bateria. Continuando, seleciono as 3, Shift G, None. Vamos para mais uma possibilidade. A gente tem agora uma coluna de Lead e uma coluna de Follow. Vocês já devem estar curiosos para saber o que é. Quando um grupo está selecionado com as funções Lead, significa que aqueles canais, o que eu mexer dessas configurações nesses canais, vão afetar os outros canais. Já, se só está no Follow, significa que o que eu mexer nas configurações desses canais não vão afetar as dos outros canais, mas o que foi mexido nas dos outros canais vão afetar o meu canal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, eu vou selecionar só o Cajon Bumbo, tá? E nele eu vou colocar o volume Lead, tá? Já no Cajon Snare, eu vou colocar o volume Follow, ok? E aí eu aperto Close. Isso significa que o volume do Cajon Bumbo vai mandar no volume do Cajon Snare, ou seja, se eu mexer aqui, ó, mexe também o Snare, só que o do Snare não mexe no do Bumbo, porque ele é Follow, ele é um escravo, ele não é um Master. Beleza? Então isso também dá mais controle para você. Vamos para mais possibilidades dos incríveis grupos. Seleciono os 3, Shift G, colocar None aqui, para a gente voltar ao normal. Eles estão agrupados no grupo percussão, mas não estão fazendo nada que preste, porque está tudo desselecionado. Pode ser que você esteja acostumado a certos tipos de agrupamentos e você queira salvar como um padrão. Por exemplo, eu quero que meus grupos só agrupem volume e pan. E eu não quero que agrupe solo e lead. Então eu posso colocar aqui, ó, volume lead, volume follow, pan lead, pan follow. E eu coloco Save Default Flags, ok? E agora, por mais que eu bagunce aqui, ó, selecione um monte de coisa, me perca no caminho e coloque None e coloque All, quando eu apertar Load Default Flags, ele vai diretamente para as opçõezinhas que a gente selecionou. Isso ajuda a gente a ter um padrão, ter um porto seguro quando a gente for trabalhar com grupos. Muito bem, então a percussão está selecionada com os grupos de volume e pan. E aí eu pergunto, mas pode ser que... Eu sei que as 3 estão selecionadas e eu sei que o volume agora de uma funciona para o volume das 3. Sim, é verdade. Mas se em um momento específico da minha mix eu quero trabalhar com esse volume desse Cajon Snare aqui e eu não quero que os outros participem, porque nesse momento eu preciso desagrupá-los. A tecla Shift faz com que você dê uma desculpa para esse canal específico não participar do grupo naquele momento. Então eu vou apertar Shift, estou apertando e vou mexer nesse volume. E só enquanto o Shift está apertado, os outros não participam do grupo. Legal, vamos para mais utilidades de agrupamento. Eu estou aqui com 2 violões, certo? Que foram dobrados mesmo. Eu chamei um de violão L de left e outro violão R de right. Só que o pan dos 2 ainda está no meio. Ok, eu vou selecionar os 2, vou fazer um grupo. Shift G, a gente já decorou essa tecla de atalho. Vou colocar os 2 para serem pan lead e pan follow. Ou seja, eu mexo o pan de um e funciona no pan de outro. Só que eu vou agora selecionar só um deles, o violão left. E no violão left eu vou colocar reverse pan e aperto close. Isso significa que o que eu trabalhar de pan no violão right vai ser o inverso do violão left. Olha como o violão left está indo para a direita e o violão right está indo para a esquerda. E se eu alterar, eles ficam reversos. Isso pode ser interessante quando a gente quer justamente fazer essas dobras de overs. E aí você tem realmente uma precisão fiel da porcentagem de um para o outro. Se esse pan está 80% left, o outro vai estar 80% right. Beleza. Eu percebi que eu agrupei os 2 violões ainda no grupo da percussão. Eu apertei Shift G, eles estão aqui. E eu não quero isso. Então, nesses 2 grupos, em relação à percussão, eu vou apertar None. Ok. Vou para um grupo 2 agora. Aqui eu vou chamar de violões. Legal? E aqui eu vou colocar realmente para eles serem agrupados os pans, volumes, só para a gente ter um segundo grupo. Um grupo com violões. E aperto Close.
Agora sim, ó, note que a gente tem uma nova cor, a cor verde. Cor vermelha para o grupo da percussão e a cor verde para a cor dos violões. Bom, existe um local onde a gente controla tudo que existe em relação a grupos. Você vai aqui em View e seleciona Grouping Matrix. E está aqui. E ele diz, através de duas telas de visualizações, tudo o que está acontecendo em relação a esses grupos. Então a gente tem aqui ó, o cajón e a panderola no grupo da percussão, o violão left e right no grupo violões e todos os demais grupos fora. Se eu clicar em Show Group Details, a gente consegue fazer esses agrupamentos aqui mesmo. Então olha, tudo que eu já mexi nesse tutorial está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho no grupo chamado percussão, tá? Eu tenho os dois cajões e a panderola com agrupamento de volume e de pan. Eu posso colocar de solo se eu quiser agora, só os dois cajões. Enfim, eu posso mexer da forma como eu quiser, tá? No grupo da percussão que eu não tirei, eu ainda tenho o violão left com o pan reverse, aquele pan reverso. E no grupo violões, eu tenho o violão left e violão right, com automação de volume e automação de pan. Então eu não preciso apertar aquele Shift G, eu posso entrar no Grouping Matrix, que é isso aqui, e fazer o agrupamento de todos os canais da forma como eu quiser, com os grupos que eu quiser. Então é muito prático por aqui, se você já tem prática em agrupamento. Então posso, por exemplo, ó, nesse grupo 3 aqui, eu posso ou clicar com direito, só para dar um nome aqui, ó, vou chamar de Backs. Mas aí eu vou fechar a janelinha e no Grouping Matrix eu vou colocar os dois back vocals, ó, canal 10 e canal 11, tá? Então, back vocals eu quero que eles estejam com o volume agrupado também, com os pans agrupados também. Então, a partir de agora, os meus canais de back vocals já estão com os volumes agrupados aqui. E ó, mexo em um, o de baixo também mexe. Show! Vamos agora agrupar itens. Você pode agrupar itens tanto de uma track só quanto de tracks variadas. E assim como as tracks, você tem um agrupamento temporário, ou seja, vou selecionar aqui, por exemplo, esses 3 itens. O que eu mexo em um, eu mexo nos 3. Se eu quiser baixar o volume de um, eu baixo dos 3. Mas sempre de forma temporária, porque eles estão selecionados. Se eu clico em algum outro canto, eu não consigo mais fazer isso com os 3. Um macete para você selecionar itens é clicar e arrastar com o botão direito. Poucos programas usam o clique e arraste com o botão direito. Ó. Clico e arrasto com o direito e eu selecionei esses 3 itens. Então é uma forma legal. Bom, agora se você quiser agrupar a sério de forma permanente os itens, tem um menuzinho que você precisa se certificar que está funcionando. Você vai aqui em Options, Item Grouping Enable, certo? Ou Alt Shift G. Você também tem esse íconezinho aqui, é a mesma coisa, para permitir ou não os agrupamentos. Nesse caso eles estão proibidos e agora eles estão permitidos. Bom, e aí, como é que eu faço para agrupar? Eu vou selecionar esses 3 aqui e eu vou apertar G. E pode notar que agora ó, eles estão com esse íconezinho verde indicando que eles estão agrupados. Mas eu vou apertar Ctrl Z para mostrar uma forma mais arcaica. Seleciono os 3, clico com o direito, Group e Group Items. Ó, a teclinha de atalho aqui G. Dá no mesmo. Acontece que existe uma limitação, que já já eu vou explicar como você contornar ela. Se, mesmo eles agrupados, se eles não estiverem selecionados, certo? Você consegue mexer em algumas coisas, como por exemplo, o corte da esquerda, corte da direita. Agora, volume, ó, a gente vê que ele não está funcionando. Só funciona se eles estiverem selecionados. Essa é uma característica dos grupos. Então, mesmo agrupados, se você não está com eles selecionados, aí ó, funciona quando está selecionado, mas quando não tiver selecionado, não funciona. Tá, mas aí é a mesma coisa de um grupo temporário, que eu tenho que selecionar para funcionar. Sim e não. Se esses grupos já estão selecionados, tem uma tecla de atalho que você faz não precisar selecionar todos. Você seleciona um e você aperta Ctrl G e ele seleciona todos que estão no grupo. Então você consegue ó, fazer um corte aqui e você corta os 3. Para cortes, por exemplo, você não precisa selecionar os 3. Eu estou apertando S e só tem esse de cima selecionado e ele corta os 3 e você faz a edição dos 3 ao mesmo tempo, mas para realmente volume, ele precisa estar com os 3 selecionados e o Ctrl G possibilita isso para você. Você seleciona só um, aperta Ctrl G, ele já seleciona os 3. Ah, mas tem uma forma de eu clicar em um e ele já selecionar todos do grupo?
Tem, e é muito útil, e eu não sei porque isso não é um padrão no Reaper. Tá vendo esse clipezinho aqui que eu falei que você possibilita ou não o agrupamento? Se você clicar com direito, ele tem a opção Selecting One Item, Select Groups. Então, agora sim, ó, se eu selecionar qualquer item que está agrupado com alguma coisa, ó, ele vai selecionar todos os que estão agrupados. E aí você consegue mexer no volume e mexer onde mais você quiser. Então eu aconselho você deixar essa opção selecionada lá. Tá, e se eu não quiser mais agrupar, você clica no íconezinho e você remove do grupo esse item, tá? Ou você faz uma seleção, vamos supor que eu não quero mais grupo nenhum aqui, e aperta U, e tudo isso tem na opção do botão direito aqui, ó, Remove Items from Group, eu apertei U, o G para agrupar, uma vez que não está agrupado, e o Ctrl G seleciona todos os itens no grupo. São atalhos do que eu já mostrei aqui para vocês. E é assim que você trabalha com grupos no Reaper. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAO do mundo.